Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Olá, meus irmãos, graça e paz abençoados, sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo aqui pelo canal. Quem tá chegando aí, vamos lá. Deixa eu esperar alguém chegar aí na live pra gente tá batendo aquele papo. Pronto, meu irmão Adailto Dias. O Dias Adailto, graça e paz, chegou. O primeiro a chegar recebe a chave da vitória. Aleluia. Grande é o teu galardão. Graça e paz, irmã Lia, graça e paz. Vamos que vamos, irmã Lia, Adailto. Deixa o like. Comentem à vontade, vamos interagir aqui com esse assunto interessante, né? Polêmico, que nós vamos tratar. A necessidade do diabo na religião. Esse será o tema que a gente vai discutir aqui um pouco, comentar. O diabo é necessário para proteger o crente do mundo. Como assim, irmãos? Que conversa torta é essa? Edmilson, graça e paz, meu irmão. Seja bem-vindo, meu irmão. Estamos juntos. Deixa eu ver quem mais está chegando aí. Nelson Santos, graça e paz, meu irmão. Estamos juntos. Forte abraço. É isso aí. Nilson Ribeiro, graça e paz, querido. Vamos que vamos. Uma noite abençoada para todos. Nestor, graça e paz, querido. Estamos juntos. José Ribamar, graça e paz. Hudson, graça e paz. Aloísio Bezerra, graça e paz. Estamos juntos. Forte abraço. Uma noite abençoada para todos. Cadê Aloísio Bezerra? É o de Serrinha, não? Só me confirma aqui se é o de Serrinha. Tem uma... Meu irmão Aloísio, né? Se ele estiver assistindo. Se não for ele, né? Um abraço pro irmão Aloísio lá em Serrinha. Disseu Carvalho. Graça e paz, querido. Santa Catarina. Um forte abraço, querido. Receba e retribua. Veralina Candeias. Graça e paz. Não, Aloísio, ele é de... Epa, subiu aqui. Indianópolis, é isso? Então é outro Aloísio, né? Então graça e paz, querido. Eu não peguei aí o nome da cidade. Tem um Aloísio também aqui que é da cidade de Serrinha. E eu achei que era Aloísio Bezerra também. Paulo Roberto, graça e paz, queridão. Forte abraço. Bacabal é a cidade do Maranhão, né? Cidade do nosso irmão aí. Estamos juntos, meu irmão. Eleni Castro, graça e paz, querida. Forte abraço. Seja bem-vinda. Deixa eu ver. Hudson, então, o Hudson tá sempre aí no Sarapuí também, com os irmãos? Com a Adailto? É da casa, né? Coisa boa, né, irmãos? Glória a Deus. Um abraço a todos vocês, né, em família. Eu digo em família porque às vezes o irmão está comentando aqui, mas tem aí a esposa, tem um filho que às vezes também tá aqui assistindo a live, né? Então eu mando a saudação aí a toda a casa. Sérgio Martins, graça e paz, queridão, forte abraço. Famoso irmão gêmeo do irmão Geraldo, velho. O Hudson.
É parecido mesmo, né? Deixa eu ver se tem outro aqui. Cadê? Tem mais algum comentário aí chegando? É o irmão Edmilson aí. Irmão Elcio, aqui no Brasil não tem deserto. Mas o que tem de religioso vivendo no deserto, né? É, irmão, a linguagem do religioso é essa. Tô no deserto. E parece que o crente só vive fazendo concurso público, né? Quem sabe dessa? Você sabia que o crente só anda fazendo concurso público? Cursinho para pré-vestibular? Quem vai matar a charada? Alguém sabe por que os crentes do Brasil e da religião, né, de um modo geral, só anda fazendo concurso público? De domingo a domingo. E aí parece que os irmãos não vão entender, não. Vocês vão entender. Que manda é esse? Mandailton, os crentes só andam fazendo concurso público. Tá, aí, irmão Nestor, tá na prova. Só anda na prova, irmão. Viu aí? Você pergunta o crente como é que ele tá, tô na prova. Tô na prova. É. Quando é no deserto. Quando não é no deserto, é na prova, né? Tô na prova. Tem uns que parecem peixe frito, né? Esse irmão tá cheio de gracinha hoje. Mas é sério. Tem crente que parece peixe frito. Ou acarajé aqui na Bahia. Que é isso, irmão? Que tanta brincadeira hoje. Só anda no óleo, irmão, no azeite. É, irmão, tô no azeite, tô no óleo. É. Eu conheço muito crente, é quiabo. Sabe que quiabo é liso, né? Tem de crente quiabo que escorrega da palavra. Cadê? Tem mais alguém aí comentando? Eu não falei? Lucinete, graça e paz, minha irmã. Um abraço ao irmão Edivan, também aqui de Salvador. Ontem eu estava batendo um papo com ele, até altas horas da noite. Tem mais alguém aí? Deixa eu ver. Uma saudação aí a todos os irmãos da MGV, né? Os irmãos que se reúnem conosco. Mais uma reunião hoje maravilhosa. Nosso irmão Sandro trouxe uma reflexão. Amanhã, pela manhã, eu vou deixar uma pequena palavra em áudio, mas muito boa. É pouquinho minuto, 10, 11 minutos. Eu vou deixar em áudio amanhã, pela manhã. É um assunto bem interessante. Eu mandei em áudio aqui no grupo, mas eu resolvi colocar também aqui no YouTube. E à noite nós trazemos também uma mensagem para o nosso irmão Antônio Cunha, trazendo uma exortação sobre misticismo religioso, tá bom? Então já tem algumas mensagens aí na programação. Mais alguém aí chegando? Vamos entrar no nosso bate-papo. Simone, graça e paz, minha irmã. Seja bem-vinda, irmã Simone. Cadê? Tem mais alguém aí? Tem mais alguém? Enfim, vamos começar. Esse é o tema, né? A necessidade do diabo na religião. O diabo é necessário, a figura, né, do diabo na religião, ela parece que é necessária e importante para manter o povo crente, para manter o povo afastado do mundo, para proteger. Parece que o diabo, o pseudo-diabo, Maria José, graça e paz, não sei se eu já te falei contigo, Aline, graça e paz, vamos que vamos, uma noite abençoada aí. Parece que o diabo, ele protege o crente do mundo. O pseudo-diabo protege o crente do pecado. Por que, irmão Elcio? Porque assim, a maioria
dos irmãos da tradição religiosa tem mais medo do pseudo-diabo, que não existe, como ser espiritual, existe como adjetivo, tá? O diabo, o Satanás existe, irmão. É a própria carne caída, é a mente carnal, são os homens desviados da verdade, né? São os opositores ao Evangelho de Cristo, são os falsos profetas, isso tudo é diabo. São os mercenários pastores, tudo é oposição a Cristo. Né? Então o diabo existe, o Satanás existe. Satanás, diabo, biblicamente falando, é tudo aquilo que se opõe, que se coloca como adversário. Irmão Carlos chegou atrasado no culto da vitória. Saudação, irmão Carlos. Canal Democracia Espiritual. Abraço também para nossa irmã Kelly, a esposa do irmão Carlos. Então, queridos, a figura do diabo, esse ser mitológico greco-romano, é necessário para proteger o crente do mundo. Porque já começa pela proposta para aceitar Jesus. Quantos de vocês receberam o convite para aceitar Jesus porque Jesus te ama e você deveria reconhecer como seu Senhor, ou Deus como Pai, e aí você foi persuadido a aceitar Jesus? Leda, graça e paz, irmã Leda. Você foi persuadido a aceitar Jesus porque você foi convencido de que Deus é maravilhoso e que você não consegue viver sem Ele, e você tinha aquele desejo ardente de servir a Deus. Quantas pessoas receberam esse convite da religião para com Deus? Ninguém. Nenhum. Eu ouso a dizer que nenhum de nós recebemos esse convite. Ô Elcio, você precisa aceitar Jesus. Humberto Salomão, graça e paz, meu irmão. Forte abraço. Irmã Mari também, graça e paz, minha irmã. Ela não está falando aí, mas enfim. Humberto Salomão e a minha irmã Mari. Então, o que acontece? Você não recebeu o convite para aceitar Jesus porque Deus é bom, porque Deus é maravilhoso, e havia uma carência, uma necessidade em você de reconhecê-lo, de adorá-lo. Não. Todo o convite que nós recebemos para aceitar Jesus foi debaixo do medo. Você precisa aceitar Jesus porque o diabo está aí matando, roubando e destruindo. Era isso ou não era? Você precisa aceitar Jesus porque senão você vai para o inferno. Olha a motivação para a pessoa aceitar Jesus. Maria das Graças, graça e paz, minha irmã. Você precisa aceitar Jesus porque senão o devorador destrói a tua vida financeira, então você aceita Jesus, passa a ser dizimista, fiel e ofertante e se torna um empresário. Olha as motivações. Não, você precisa ser... Eu sei que tem várias, eu tô falando aqui, né? Você precisa aceitar Jesus para o seu filho sair das drogas. A mamãe vai e aceita. Você precisa aceitar Jesus para o marido voltar para casa. A mulher vai e aceita. Você precisa aceitar Jesus para a esposa voltar contigo. Aí o homem vai e aceita. E é uma tal de uma aceitação de Jesus. Gliene, é Gliene ou Giene? É Gliene, né? Gliene, graça e paz, meu irmão, forte abraço. Então a motivação para as pessoas aceitarem Jesus no sistema não é por amor a Deus. Não é porque Deus é Pai. Não é porque você depende dele, precisa dele, você quer
expressar tua gratidão, teu louvor a Ele. Não. O convite da religião para você aceitar Jesus é a base de barganha e vantagens. É a base do medo. Medo disso, medo daquilo, medo do inferno, medo do fogo, medo do diabo, medo do juízo, medo do bebê, bababá, bebê. Os pastores, os líderes de um modo geral, mas eu vou falar dos pastores, dos líderes evangélicos, porque foi a religião que eu mais pratiquei, foi a religião evangélica, chamada cristianismo. Eu nunca participei de outra. Então, os pastores estão agindo exatamente como o fundador ou criador do cristianismo agiu. Usando o medo, usando a figura do diabo, tudo inventado para quê? Para prender as pessoas, para manipular as pessoas. Foi assim que Roma começou. A liberação do culto, a legalização do culto, foi para quê? Havia ali aqueles que de fato seguiam, eram cristãos, seguiam a doutrina de Cristo. Era um povo forte. Era um povo que não se dobrava a homem, era um povo que seguia a doutrina do Cristo. Por isso eles eram massacrados, perseguidos, mortos, crucificados, jogados entre os leões. Os impérios implacavelmente os perseguiam. Os falsos irmãos, a religião judaica, os judeus que não aceitavam a Cristo, os entregava, crucificaram a Cristo, perseguia Paulo. Por causa dessa mesma palavra, mataram Estevão. Então chegou um momento que a política romana achou melhor legalizar aquele culto. E a religião agora passou a ter uma parceria com o Estado, com a política. Os verdadeiros permaneciam fiéis à doutrina, mas a corrupção começou a entrar. Aí vem agora a hierarquia, os bispados, o sistema papal. Aí vem agora as classificações hierárquicas. Vem os ungidos. Até chegar na pseudo-reforma de Lutero, que é onde nasce a igreja protestante evangélica, que não tem nada a ver com a igreja de Deus. Foi a igreja luterana, foi Lutero que se levantou lá, refutou 95 teses, mas ele trouxe dentro da religião dele, até porque ele não... Lutero era um monge, ele não virou um pastor, e ainda que tivesse virado um pastor, não, ele só não concordou com o segmento e criou um outro segmento. Mas o ranço da religião veio com ele. Vamos supor que Lutero foi até fiel aos princípios cristãos. Só que Lutero morreu. E quem continuou com o sistema luterano? Se corrompeu. Eu vou falar uma coisa para vocês. Se só existe a igreja católica, uma igreja católica, claro que tem ali aquelas que derivam dela, né? Mas ela diz que é uma igreja mãe, a igreja católica. Aí você vê, por que existem tantas igrejas protestantes? Neopentecostal, pentecostal, tradicional, IBBB, bababá, ttt. Não deveria também existir só uma, se essa é de Deus? Não, irmão, é porque a igreja romana, ela não é de Deus, ela é do diabo. Aí Deus usou Lutero e aí fundou a Igreja Evangélica Cristã Protestante. Então todo crente tinha que seguir a doutrina luterana, se ela fosse a verdadeira. E como é que Lutero fez a reforma, pregou uma coisa e depois todo mundo veio e começou a pregar outra coisa?
E como é que é tudo de Deus? Que Deus é esse de dupla, não? De milhares de personalidade. Que uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Cabe até outro tema para a gente bater um papo depois. O Deus de cada igreja, o Deus de cada religião. O Deus daquela igreja, a mulher tem que usar o véu. Não, irmão, é só um Deus, só existe um Deus. Mas aqui Deus disse que a mulher tem que usar o véu. Mas naquela outra também que diz que elas são Deus, ele diz que lá a mulher não precisa usar o véu, não. Aí o outro grita, não, só existe um Deus. E aqui esse Deus proíbe de dar sangue. Aí na outra igreja, não, só existe um Deus. E Deus não proíbe ninguém de dar sangue, não. Pelo contrário, Deus mandou a gente dar vida pelo outro. Ana Gabriela, graça e paz, minha irmã. Seja bem-vinda. E agora? Então, cada um com a sua doutrina, cada um com o seu Deus, cada um com a sua filosofia. É como o irmão Antônio Cunha pregou hoje, e a gente vai colocar ao ar no YouTube aqui amanhã. Que Deus de confusão é esse? Isso é misticismo. As religiões foram inventadas pelos homens, não tem nada a ver com Deus. Cada um desenha o seu Deus, cada um desenha o seu diabo, o seu demônio, o seu pecado. Porque quando nós pegamos a Bíblia, o Antigo Testamento, quando nós lemos aqui as cartas de Paulo, nós vamos percebendo pelo teor pelo conteúdo, a característica de um Deus que é amor, que não colocava, não usava o inimigo para punir o seu povo, ele dava responsabilidade ao seu povo, direitos e deveres, deu uma lei ao seu povo hebreu para doutrinar aquele povo, porque aquele povo estava vivendo sem nenhum tipo de direcionamento. Aquela lei era pesada por causa da carne. Ele mesmo veio, cumpriu aquela lei, morreu, se entregou pelo povo. Estabelece uma aliança da graça. Julgou lá a casa de Israel, a nação de Israel. Trouxe uma consciência para as nossas vidas. Então, o evangelho, que era para ser simplificado, que o evangelho é simples, traz confusão na mente das pessoas. E aí, como eu falei aí no tema, é necessário colocar um opositor, um inimigo feroz, maligno, para proteger o crente do mundo. Quer ver uma coisa? O camarada está lá na igreja do sistema. Ele tem vontade de ir na festa de carnaval aqui na Bahia. Mas ele não vai por causa de Deus. Ele não vai no carnaval porque Deus o impede. Ele tem vontade de ir, mas ele não vai. Porque pregaram para ele que o diabo pode tirar a vida dele lá. Que o diabo pode tirar a salvação dele. Que Jesus pode voltar e ele está lá no carnaval na avenida, então ele vai ficar. Então é necessário um diabo para controlar a vida das pessoas. Foi isso que Roma fez. Houve uma necessidade para colocar um ser para duelar contra Deus pelas almas. Porque isso só entra na mente do religioso. Porque, usando até uma expressão que o irmão usou hoje pela manhã na pregação,
Como eles entendem que um pseudo ser espiritual caiu do céu, ou se rebelou no céu, e Deus pegou esse diabo e jogou na terra para perturbar Adão e Eva? Com tantos planetas na galáxia, para que Deus jogou o diabo? Que Deus ruim é esse que jogou logo na terra para tentar Adão e Eva? Não jogava esse capeta lá pro lado do sol para ser queimado logo? Não colocava esse capeta lá em Plutão para ser congelado lá pelo gelo? Mas não. Deus é tão bonzinho, tão malvado, tão perverso, que o capeta se rebelou no céu, supostamente, e aí Deus mandou para a terra para tentar Adão e Eva. Adão e Eva estavam tão felizes. Sabe qual é o nosso maior adversário, o nosso maior inimigo? É a nossa liberdade. Ô irmão, isso não é a carne? É! Nosso maior inimigo é a carne. Mas eu posso usar com a liberdade dela. Nosso maior inimigo é a nossa liberdade. Porque Deus não fez ninguém para ser escravo. Deus te fez um ser pensante, intelectual, racional. Então, essa ideia de que Deus está controlando a mente não existe. Tem uns abençoados aí que diz que prega graça, diz que tudo é Deus, que Deus coloca no homem para o homem se prostituir, para o homem estuprar, para o homem beber, para o homem fumar, porque Deus é soberano e se o homem faz é porque Deus quer. Não, Deus não criou robôs em laboratório ou em oficina. Deus criou o ser humano com raciocínio, com liberdade de escolher entre o certo e o errado. E dentro desse conceito de liberdade, ele não é livre. Irmão, essa aí é contradição. Dentro do conceito de liberdade, a pessoa não é livre? Não. Porque dentro desse conceito de liberdade, você não é livre para fazer o que você quer. Você é livre para tomar suas decisões e fazer até o que você quer. Mas você também será responsável pelas consequências. Quem está entendendo? Deu para entender aí ou eu confundi? Somos livres. Somos livres. Mas dentro dessa liberdade há limites. É uma liberdade limitada. Eu sou livre, ninguém manda na minha vida. Daqui a pouco a mulher dá um grito aí fora na sala. Elcio. Aí eu lembro que eu estou preso ao vínculo do casamento. Daqui a pouco minha filha, papai, socorro, papai, alguma situação aqui. Eu lembro que eu estou preso ao vínculo paternal. Quem está entendendo? Aos meus compromissos, ao meu trabalho. Então, é saber usar da liberdade não como libertinagem. Adriana, graça e paz, minha irmã. Então, o ser humano não aprendeu a viver livre, não sabe o que é viver livre. Fábio Gomes, graça e paz, querido. Então precisa de um cabresto. E qual é o cabresto da religião? O diabo. Não, não posso fazer isso não, porque senão o diabo, porque senão o inferno, porque senão o lago de fogo tá me esperando. Açucena Flor, graça e paz, minha irmã. Então você não ama a Deus coisíssima nenhuma. Você é controlado pela religião, pelo misticismo, pelo pseudo-diabo. É o pseudo-diabo que protege a pessoa do mundo, do pecado. Não, não vou não, porque Cristo me libertou do mundo. E se eu for, aí o diabo pode armar o laço. Tem crente que vai morrer na religião
Porque lá o diabo está protegendo ele. Escute o que eu estou te falando. Tem crente. Ivanildo Andrade, graça e paz, minha irmã, estamos juntos, forte abraço. Tem crente que tem que morrer na religião, porque lá o diabo protege ele. Ele era violento, ele fazia o mal, ele usava droga, ele usava uma arma, ele agredia a esposa, ele batia no pai, batia na mãe, e brigava em festa, e aprontava, era um camarada ruim. Aí a religião veio e disse assim: tu tem que entregar tua vida para Jesus, senão o diabo te leva pro quinto dos infernos, alabaxéria. Aí ele, mamãe! Quem controla ele? O medo. O diabo passou a proteger esse camarada do mundo. Aí agora, ele tá, ó, Ira Ribeiro, graças a Deus, minha irmã. Ele tá, ó, pianinho. Porque ele tem medo de aprontar e o diabo, você aprontou. Mas, diabinho, eu já pedi perdão a Jesus. Não me importa. Você mentiu, você roubou, agora você é meu. Aí o crente, Aí o pastor grita de lá, se reconcilia com Jeová. Ele vem, eu te aceito de volta, eu batizo de novo, eu dou o dízimo 3 vezes mais. E eu faço campanha, pastor, eu não jejuei igual Daniel, mas agora eu vou jejuar 3 vezes mais do que Daniel. Oh, glória, aleluia. Com medo. Tem crente que está na igreja, na religião, não é porque ama Deus, não é porque adora Cristo, é porque tem medo, medo do inferno romano, mesmo medo do diabo criado por Roma, medo dessas coisas. Mas é necessário o capeta lá para proteger esses camaradas de estar fazendo besteira. Eu estava assistindo um vídeo de um conterrâneo aqui na minha região, um pastor, um jovem. E aí eu estava, como eu conheço ele, por sinal eu morei um tempo na comunidade que ele mora. E aí sempre passava por ele, paz do Senhor, paz do Senhor. Paz do Senhor. Eu via ele pregando nas ruas e ele pregando com aquela eloquência, com aquela força, com aquela empolgação e, né, com aquele famoso lenço na mão e aquele terno prateado parecendo um galeto no papel alumínio, parecendo aquele Chester de Natal no papel alumínio. Ele pregando com aquele sapato lá brilhoso. E eu olhava assim, e ele tá lá porque Jesus quer te livrar do capeta, e porque Jesus, e porque isso. E o povo lá, amém, glória a Deus. Passou um tempo, eu comecei a ver nas redes sociais dele o testemunho dele. Algumas fotos antigas, alguns vídeos, tal, toda a história dele. E bem interessante, por sinal. No testemunho dele, ele disse que foi líder de uma facção, ele era a cabeça, e mostrando as caras, como ele era, né? Todo estranho, todo jogado, todo, né? Enfim, daquele jeitão mesmo. Cheio de coisa, cheio de gíria, cheio de brinco, tatuagem, cheio de coisa, da jogada lá e tal. Não estou falando por causa do brinco da tatuagem, mas o estilo dele, o perfil dele como que era. E hoje como ele é. E aí eu comecei a ver alguns vídeos ele pregando nas bocas lá de tráfico, entrando na favela onde ele outrora dizia, né, fazer parte, mas agora estava indo como homem de Deus falar do evangelho. E você vê ali, né, de fato, pessoas até armadas ouvindo ele pregando, porque ele viveu naquele ambiente. E você vai ver ali um povo o quê? Um povo que quer adorar Jesus? A graça não serve nesse lugar. Por que a graça não serve nesse lugar?
Porque a graça não coloca medo. A graça revela os verdadeiros. A graça revela os verdadeiros adoradores. Quem coloca medo é a religião. E aí no testemunho dele, ele disse: levei tiro, quase morro, fiquei em coma. Deus colocou na vida dele um policial que era o crente, que na hora, diz, segundo ele falou no relato, iam apagar ele, e aí um crente policial disse: não, deixa ele aí, levou, batizou ele e tal, e hoje ele tá lá no sistema religioso, pastor, BBB, bababá. E eu falei: sabe por que Deus permite essa escravidão religiosa? Medo do diabo, medo do inferno, medo disso? Porque foi necessário. Porque uma pessoa dessa não saberia viver com a liberdade da graça. Você sabia que tem gente em graça que não sabe viver com a liberdade da graça? Faz besteira. Mas se tivesse no sistema, a carnezinha estava, ó, mesmo com medo, não estava convertida, porque carne não converte. Estava freada, domada. Tem gente no sistema. Não é que se converteu, porque a carne não se converte. Está lá no coração, está lá no íntimo a vontade, o desejo. Mas o medo é tanto. Porque tem um diabo ali ameaçando, bramando igual leão, buscando quem possa tragar, que eles preferem dizer assim: mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 dias em outros lugares. Eles preferem estar de domingo a domingo, 3 vezes no dia, se for necessário, dentro da chamada igreja, dizendo que ali é a casa de Deus. Porque eles não conseguem viver na liberdade de Cristo por amor, mas só conseguem viver na prisão religiosa por medo. Tem crente que não sabe viver a liberdade de Cristo por amor, só consegue viver a prisão religiosa por medo. Tem crente que não sabe viver a liberdade da graça de Deus por amor, só consegue viver no sistema religioso por causa do medo. Por causa do medo ele abandonou as drogas. Por causa do medo do inferno, medo do diabo. Não era por amar a Deus. Por causa do medo até de Deus, né? Medo de Deus, medo. Medo de Deus, medo do inferno, medo do diabo, medo disso, medo daquilo. Ele mudou de vida. Mas quando ele chegou na graça, que o verdadeiro amor lançou fora todo medo, ele se revelou realmente quem ele sempre foi. Porque a graça revela quem nós somos. Olha, a graça não te converte. A graça te manifesta. A graça não nos converte. A graça mostra quem sempre nós fomos. A graça não nos converte. A graça educa. Porque se eu disser que a graça converte, então todo mundo que ouvisse a graça teria que se converter. E por que não se converte? A graça educa. Educa como? Ensinando. Agora aprende quem quer. Tem aluno que não gosta de escola, só vai comer merenda. Mas não quer aprender. O professor passou lá a tarefa, bebê, aí eu vou fazer nada de tarefa, eu só estou aqui para comer a merenda. Só estou aqui por causa do colega, da namorada, do namorado. E não vai aprender a matéria não vai procurar se formar, não vai procurar uma profissão, que nada. Meu. Assim são muitos crentes. Não se converte. Está em um ambiente por causa da conveniência. Eu me cansei daquele ambiente, hoje eu estou no ambiente da igreja. Eu cansei daquele ambiente de zoada, de festa, hoje eu estou num ambiente de espiritualidade, misticismo. Mas não é, amor. Ô irmão Adailton, minha analogia está melhor do que a Coca-Cola e a Pepsi, né?
Olha, analogia, eu tô com medo, daqui a pouco os irmãos estão aí dizendo, irmão tá... Entendeu, pessoal? Amém, meu irmão, nós temos. Então, abençoados, o pseudo-diabo é necessário no sistema para controlar. Ele não existe. Não existe aonde. Quando vocês forem falar do Evangelho da Graça, nunca chegue para uma pessoa e diga assim, logo de cara. Isso até para você não assustar a pessoa. O diabo não existe. Porque você vai dizer, como assim? O diabo não existe para você porque ele não te controla. Agora o diabo existe para aquela pessoa porque controla a mente daquela pessoa. O pastor colocou um diabo naquela mente, então aquele diabo existe, atua naquela mente. O diabo não existe para você que aprendeu o Evangelho da Graça. O diabo não existe para você que não serve a Deus com medo ou por interesse ou por ganância. Se você o ama, o adora, é em espírito e em verdade, é por gratidão, não é por moeda de barganha. Agora, na mente do povo do sistema, o diabo existe. O diabo que existe no entendimento da graça que nós sabemos é o coração que muitas vezes se corrompe, que é enganoso, a nossa carne que é falha. Mas esse diabo, 1 Coríntios 10, 13, esse diabo, ele não é invencível. O diabo do sistema é invencível. Quem consegue vencer o diabo do sistema? O pastor diz, sangue de Jesus tem poder, sangue do Cordeiro tem poder. Expulsa o pseudo-diabo hoje, quando é amanhã o diabo se manifesta de novo. Ninguém consegue vencer o diabo do sistema. O diabo do sistema é invencível. O diabo do sistema é imortal. Quantos anos existe igreja? Quantos anos existe exorcistas, pastores que expulsam demônio? E por que ninguém vence esse diabo? Porque está na mente das pessoas. Ninguém mata ele porque está na mente. Agora, o diabo na vida daquele que é crente em graça, ele é vencível. Porque é tentação humana. Em 1 Coríntios 10, 13, Paulo disse, não veio tentação sobre vós, senão humana. Mas antes, com a tentação, Deus dá o escape, porque Deus te deu sabedoria, te deu consciência, te mostra onde foi que você errou, mostra onde você está sendo tentado, e você, uma vez que vigia naquela situação, você venceu a tentação. Agora, se você não vigia sobre aquela tentação, sobre aquela situação, é o que Tiago diz. Deus não tenta ninguém, Deus também não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta, cada um é tentado, Tiago, capítulo 1, versículo 13 em diante, cada um é tentado, engodado, enganado pelas suas próprias concupiscências. E uma vez essa concupiscência cedida, dá à luz o pecado sendo consumado, gera algum tipo de morte. Mas esse diabo, com o entendimento do Evangelho, nós vencemos. Olha o que Paulo disse em Efésios capítulo 4, versículo, acho que é 27, Paulo disse assim, não deis lugar ao diabo. Então em graça eu não dou lugar ao diabo. Aí no sistema religioso, eles pregam, cuidado com o diabo, porque senão o diabo vai acabar com você. Mas em graça, o diabo não pode acabar comigo, porque ele só pode acabar comigo se eu der lugar para ele, ou seja, eu que mando nele. O diabo do sistema religioso, ele é poderoso. O diabo da graça, não. O diabo da graça, você manda nele. Quem recebe? O diabo da Bíblia, o diabo que Paulo pregou, você é muito mais forte. Porque Paulo diz, não dê lugar ao diabo. Ele só entra se você deixar. Agora, do sistema religioso, não é se o crente deixar. Ele invade, ele entra na vida, ele manifesta, ele toma o corpo, ele faz a pessoa levitar. Paulo disse, não dê lugar ao diabo. Ele só te atinge se você permitir. E que diabo é esse? Paulo vai explicar, e eu vou ler.
Efésios 4,17, e digo isto e testifico no Senhor para que não andeis mais como anda também os outros gentios na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, versículo 19, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza, versículo 20, olha o diabo aí agindo, mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinado como está a verdade em Jesus Cristo, versículo 22, que quanto ao trato do passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas suas próprias concupiscências do engano, versículo 23, e vos renoveis no espírito da vossa mente, ou seja, não dá lugar ao diabo, e vos renovais no espírito da vossa mente, 24, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, versículo 25, por isso deixai a mentira, que é um tipo de diabo, deixai a mentira e falai a verdade uns com os outros. É versículo 20? 25. Por isso deixai a mentira e falar a verdade uns com os outros, porque somos membros uns dos outros. Versículo 26. Irai-vos, mas não pequeis, não se deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Versículo 27. Não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Você vence o diabo quando você vence as inclinações da carne. Mas no sistema religioso, não. É o diabo que tira a salvação, é o diabo que leva para o inferno, é o diabo que isso, é o diabo que aquilo. E eles dizem que prega o Deus de amor, o Cristo que deu a vida. Não, porque Deus amou o mundo. Olha o conceito. Aí o pastor lê lá João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não é quem pratica alguma coisa, alguma obra, boa ou ruim. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crê. Não é fazer nada, é só crer. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí esse mesmo pastor que leu esse versículo, ele vai dizer assim, irmão, é porque tem um lago de fogo e enxofre preparado para o diabo e seus demônios e aqueles que são rebeldes. Aí ele diz assim, se você não obedecer a Cristo, você vai para o inferno com o diabo e os demônios. Aí você faz uma pergunta, pastor, então se eu não obedecer a Cristo, Cristo me manda para esse inferno? Aí ele vai parar e vai dizer, não, é o diabo que vai levar você para lá. Aí você pergunta, como é que o diabo vai levar você para lá? Se o Senhor acabou de dizer que o inferno, o lago de fogo, está preparado para a punição do diabo, dos demônios e daqueles que não obedecem a Cristo. Então, se o lugar lá, o pseudo fogo, que eles não entendem o que é, o inferno, está preparado para o diabo e seus demônios, logo não é o diabo que me leva para lá se eu desobedecer a Cristo. Porque o diabo também não quer ir para lá, que lá é punição para ele. Lá não é a casa do diabo. O inferno, que a igreja tanto prega e entra em contradição, não é a casa do diabo. Porque, como eles entendem, né, numa leitura, digamos assim, numa leitura, eu não vou dizer pobre, né, até parece estranho, mas como eles entendem numa leitura, digamos que literal do texto, porque eles não entendem a figura de linguagem em torno daquilo, a linguagem poética, né, a metáfora por trás daquilo. Então, se o inferno é o lugar de punição para o diabo, os demônios e as pessoas que não aceitam Jesus, como é que é o diabo que leva? Então não é o diabo que leva, é Deus que manda para lá. Agora, se Deus manda, que contradição é essa? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus. E agora esse mesmo Jesus que amou o mundo, pega aquele que não aceita ele e manda para o inferno. Que amor é esse?
Que Deus é esse que te ama só se você aceitar Ele? E cadê o amor incondicional de Deus? Me diga aí. Como é que se prega o amor incondicional de Deus? Pregando que se você não aceitar Cristo, não aceitar Deus, esse mesmo Deus te manda lá para o inferno para sofrer com o diabo. Não, irmão, mas na verdade quem leva o diabo? Não, não é o diabo, porque supostamente o inferno é lugar de punição para o diabo. No sentido literal da religião. Como é que Paulo disse em 2 Coríntios 5,18 que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não impondo aos homens o pecado, e deu a palavra da reconciliação? Agora, se Deus não impôs o pecado no homem, ou seja, Deus não levou em consideração o pecado, como é que Deus agora vai pegar o homem que peca e vai jogar no quinto dos infernos, porque o homem pecou, sendo que ele não levou em consideração o pecado? A conta não fecha. Cadê a racionalidade? Irmão. Eu vou pegar meu filho que não me obedece e vou jogar na fogueira. Eu amo meu filho, mas ele desobedeceu. Não é mais meu filho, vou pegar e vou queimar ele. Como é que pensa isso de Deus? Não, irmão, volta a dizer, volta a repetir. Nosso maior inimigo é a nossa liberdade. Deus te deu uma liberdade, te mostrou o que é certo e o que é errado, você faz as suas escolhas e as suas escolhas terá consequências. Boas ou ruins. Sou livre, vou fumar, beber, cair, levantar. Vá, mas você pode fumar, beber, cair e não levantar mais. Vai assumir o risco? Não, mas não é porque o diabo... Não, não tem diabo. Não tem. Não tem. Entenderam? Mas, todavia, entretanto, a figura mística do diabo é necessária na religião. É necessária a operação do erro, da mentira, do engano, para domar a carne velha do ser humano, que não consegue viver na liberdade que Cristo chamou. E é por isso que você vai ver muita gente em graça dando um péssimo testemunho e você vai dizer, meu pai, mas essa pessoa não recebeu a graça? Não, ela recebeu o entendimento, ela sabe o que é certo e o que é errado, mas não pratica. Que existe essa diferença. Uma coisa é você receber a graça pregada, falada. O irmão Elcio trouxe uma palavra, uma bênção. Eu aprendi, irmão Elcio, eu recebi. Ótimo. Outra coisa é você pegar esta palavra e aplicar na tua vida. O irmão Elcio falou que o diabo não existe, mas o meu inimigo é a minha liberdade. Então eu tenho que saber o que é que eu vou fazer. É a minha carne. O irmão Elcio falou que Deus não habita em templo feito por mão de homens, então eu acredito que Deus de fato não está em um prédio, não está em uma igreja X ou Y. É verdade, mas ele habita em nós. E agora? Qual é a maior responsabilidade? Você ir em um lugar onde supostamente Deus está ou cuidar do lugar que Deus habita? Tarabaxéria! Receba! Qual a maior responsabilidade? Você ir em um templo onde pregar o que Deus está? Que é casa de Deus? Ou você cuidar do templo, que é a tua mente, o teu coração, que é a tua vida? Por isso que o escritor aos Hebreus, nós acreditamos que foi Paulo, 10:29, ele disse, maior castigo há para aquele que ultrajar, profanar o sangue da aliança com que foi santificado e ultrajar o Espírito da graça de Deus. Porque na religião, tem uma porta de escape, uma válvula de escape. Tem uma salvação, que é a graça. Estávamos presos nas obras da carne, nas orgias, a religião nos controlou por um tempo,
nos doutrinou por um tempo, nos aprisionou por causa do medo por um tempo, mas aí Cristo, sondando o nosso coração, aprove a Ele revelar a sua graça e hoje nós estamos na liberdade. Então, eu saí da minha vida de depravação mundana, por assim dizer, fui doutrinado pela igreja evangélica, passei a ter medo de diabos, satanás, demônio, etc., fui controlado por um tempo, 18 anos da minha vida, e hoje há quase 10 anos eu tenho pregado o Evangelho da Graça. O passo a passo. Agora tem gente que ele só sai do mundão e vem para a religião, e na religião ele fica preso até morrer. Ou ele volta para o mundão e cai lá mesmo nas suas práticas errôneas. Mas tem uns que chegam na graça, se transformam, são transformados. E outros chegam na graça, são convencidos. Um irmão falou assim uma vez, eu tenho um pé atrás com esse evangelho que vocês pregam, da forma que vocês pregam, porque parece que dá legalidade para a pessoa viver na prostituição, na mentira, na bebedice. Porque você diz que não tem pecado, você diz que não tem condenação, não tem inferno, não tem diabo. Então agora eu vou fazer o quê? Olha a mente. A mente cauterizada, manipulada pela religião. Ele tinha que ter alguma coisa para ele fazer por causa de alguma coisa. Como ele só tem que crer hoje e obedecer à direção do Espírito, ele acha que é pouco. Não, irmão, mas... Aí se acomoda, relaxa, e quando vê a carne velha, ó. Leone, Holanda, graça e paz, meu irmão. Amém, meus amados? Ficamos por aqui, então. Eu espero que vocês tenham sido edificados, né? E se vocês forem edificados, compartilhe aí depois compartilhe depois dessa mensagem, para que outras vidas também venham a ser edificadas. Tá bom? Mais alguém aí nos comentários? Deixa me ver se tem mais alguém. Então, vamos ficar por aqui, né? Quase 1 hora de live. Graça e paz, uma noite abençoada para todos. Obrigado aí pela participação de todos, que Papai do Céu conceda aí uma semana, né, direcionada. Tânia Mária, graça e paz, querida. Forte abraço. Papai do Céu conceda uma semana abençoada aí para todos. Ana Gabriela, graça e paz. Teve mais alguém aí, gente, que eu não citei o nome? Se teve, me perdoe aí, tá bom? Eu acredito que não. Acredito que todos aqui tiveram... Estamos juntos. Forte abraço a todos vocês. Uma noite abençoada para todos. Graça e paz. E até a próxima. Fui.